Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Anima Talk. Tô aqui de novo com a Priscila Carvalhinha Olá, pessoal, sejam bem-vindos. e também com o Alexandre, um grande amigo, um prazer enorme. Vamos deixar ele se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre. É sempre ruim se apresentar com eu sou, né? Eu estou executivo de uma multinacional do mercado esportivo de tecnologia. Trabalhei muito tempo em ambos os mercados, esporte e tecnologia. Agora eu junto os dois. Mas também sou comunicador e entusiasta de desenvolvimento humano. Então eu já vim aqui super interessado porque, acompanhando o podcast de vocês e o trabalho através do Eduardo, sei que o assunto vai render bastante. Bom, vamos começar com um assunto que é polêmico. Muita gente desesperada, mas a gente tem, como sempre, uma visão um pouquinho diferente. A gente já bateu esse papo algumas vezes e vamos começar com o futuro do trabalho com a inteligência artificial. Como é que você vê os próximos anos, o futuro? Acho que essa é uma pergunta bem cruel, né? Como é que você vê, mas vamos começar assim. É porque é uma pergunta quando você vê. Eu não sou um grande especialista técnico na área, mas acompanho do ponto de vista de negócios o que está acontecendo. E como uma pessoa, tô com 42 anos, crise da meia-idade, né? Então eu tô passando a crise da meia-idade como um sábio, um equilibrista e um aprendiz. Então eu tô sempre atento e estudando coisas. O que eu vejo as principais vozes desse mercado falarem vão desde o fatalismo até uma esperança de mudança social profunda. A única coisa que é certa para mim é de que a gente vai passar por um período de 2 a 5 anos de muita mudança, onde quem te falar que tem alguma certeza do que vai acontecer, ou não tá entendendo o que tá acontecendo, ou tá tentando te vender alguma certeza ou algo através dessa certeza. Então a única coisa que eu tenho para mim que a gente precisa estar atento ao movimento, a gente não pode pressupor coisas antes da hora, mas se preparar para ter resiliência e se adaptar a essas mudanças, porque as mudanças vão vir. Acho que a gente já passou do ponto onde é inevitável que a gente vai ter mudança na maneira como a gente trabalha. Desde a gig economy, eu trabalhei na gig economy, trabalhei no iFood. Desde o iFood você já viu uma tendência a mudanças nas maneiras de como o trabalho se constrói, como as pessoas colaboram para fazer coisas acontecerem na economia. E não só do iFood, o iFood não inventou isso. Mas com a IA, a coisa ganha uma camada maior com a IA agora na mão das pessoas. Até que ponto isso vai ser uma ferramenta ou isso vai ser um substituto de pessoas? Acho que ninguém está pronto para responder isso ainda. A gente precisa ter muito mais um olhar curioso e atento e, no que a gente puder, otimista. Mas um otimista com precaução. Eu acho que eu tenho duas perguntas, assim, em cima do que você tá trazendo, né? Eu acho que, primeiro, como você enxerga, assim, essa possibilidade de desenvolver essa resiliência e essa capacidade de adaptação a uma coisa que está por vir e que a gente não tem efetivamente noção do que está por vir. Eu acho que você tocou num ponto que, para mim, ele é muito caro, assim, no sentido de ser querido mesmo, que é o espaço colaborativo, né? Então, assim, é uma nova construção de percepção da realidade para mim, né? A gente vem acho que a gente construiu uma sociedade, um mercado, enfim, que ele é competitivo, né? Então, assim, eu preciso ter algo melhor e eu tô sempre competindo com um coleguinha do lado para ser melhor ou para conseguir algum produto ou conseguir uma venda. Enfim, ou qualquer coisa na vida, assim, para mim, assim, acho que eu enxergo as relações humanas e minha tentativa é sempre trazer muito para esse espaço colaborativo, porque eu vejo, para mim, assim, as percepções que eu tenho observando os contextos vêm muito desse lugar competitivo. E eu acho que você trouxe esse espaço colaborativo, né? Então, como construir através daquilo que a gente já tem de recurso um espaço cada vez mais colaborativo. Como eu crio ecossistemas onde, ao invés de competir com o cara do lado, a gente vai literalmente somar forças para conseguir criar alguma coisa, ou mudar alguma coisa, ou mudar uma realidade, ou trazer uma nova solução. Enfim, eu acho que esses dois são assuntos, assim, que para mim são interessantes da gente conversar um pouco mais. Eu acho que a gente tem uma coisa muito parecida de visão de mundo, talvez. Eu prefiro ganhar um jogo colaborando do que. Desculpa, eu prefiro perder um jogo colaborando do que ganhar um jogo a custo do sangue alheio. Sim. Em que sentido? Acho que competir por resultados melhores, competir por crescimento profissional, acho que é inerente à natureza humana. Sim. Nós somos seres
competitivos. Porém, ainda mais inerente à espécie humana é a colaboração. Exato. A gente não é o ser mais forte do ecossistema, como é que é o nome? Cadeia alimentar. Sim. A gente não é o ser mais rápido, a gente não é o ser mais resistente. A nossa capacidade de contar histórias. A gente conta histórias e, por contar histórias, a gente junta pessoas e consegue colaborar. Um grupo de animais caça em bandos de 12, de 24. A gente consegue fazer cooperações em que uma cidade tem 1 milhão de pessoas antes das telecomunicações serem desenvolvidas. Então, a jornada humana é a jornada da colaboração. E acho que muita gente cai na miopia baseada em uma coisa que, infelizmente, foi a mola mestre da construção social nos últimos 500 anos, 600 anos, que é a escassez. As pessoas competem de forma canibal porque elas são ou doutrinadas ou condicionadas à escassez sem querer ou de propósito. Aí acho que é uma pergunta para as lideranças de negócio. E acho que cada liderança de negócio, em sua camada, vai ter essa responsabilidade a partir dos próximos anos. Você vai usar IA para fomentar a escassez ou você vai usar IA para fomentar a colaboração? Porque se a gente pegar as teorias mais... teorias não, as análises de tendência mais otimistas quanto a IA, a gente está falando da humanidade talvez entrar após uma transição, não sejamos ingênuos. Sim. A IA vai levar a gente para um caminho de abundância e prosperidade jamais vistos. O que vai justificar quando você tira escassez da equação, o que vai justificar o canibalismo? As pessoas vão ter que colaborar para construir coisas maiores e melhores, porque todo mundo vai ter um Einstein no bolso. Todo mundo vai ter um Einstein no desktop pronto para operar. Então, a gente vai ter menos desculpa, talvez, para não ser colaborativo. E aí, eu acho que foi no segundo episódio de vocês, eu não lembro o nome Diana, pode ser? Foi a Dai, isso. A Dai falou do Simon Sinek, que é manjado, mas eu adoro o Simon Sinek, todo mundo usa o Golden Circle. Eu já gosto mais do Jogo Infinito. O Jogo Infinito do Sinek, para quem não conhece, ele fala de organizações que não só competem, mas elas entendem que o mercado cresce colaborando. E se você quer alguma coisa muito ótima e muito inatingível de longo prazo, isso te dá uma visão mais ampla sobre a vida. Não é só sobre vencer, é sobre continuar existindo. Empresas precisam continuar existindo. Negócios, a gente como profissional, a gente precisa continuar existindo. E aí, cara, é Darwin e a história social da humanidade. A gente é uma espécie que sobrevive porque a gente colabora. Então, é contraintuitivo a gente não ser assim a princípio. Sim. E é muito curioso, porque a gente, em algum outro episódio, que eu acho que ainda não foi pro ar, a gente falou exatamente isso. Eu acho que eu trouxe exatamente essa fala que você tá trazendo agora. A gente já falou 2 vezes. É? No primeiro eu falei do Jogo Infinito também. Ah, tá. Eu não vi o primeiro, eu vi o da Dai, que é o de neurociência. E aí eu falei exatamente até esse bom ponto. Pra gente, quem tá assistindo, entender por que vem os nossos convidados, né? Tem sempre referências tão diferentes, mas no final a visão de mundo de todo mundo é bem próxima. E eu coloquei exatamente esse ponto, né? O ser humano, e o nosso sistema nervoso também é feito para isso. É um sistema social, assim. A gente precisa desse espaço social, né? Dessa conexão social. Inclusive, não à toa, pessoas que trabalham isoladas, elas têm um risco psicossocial mais elevado, né? Então, a gente tá falando aí tanto de risco psicossocial, porque, de fato, a gente adoece quando a gente não tem contato com outro ser humano. Então, assim, o nosso corpo, ele é projetado biologicamente para essa conexão social, né? Mas eu acho que é isso. São pontos importantes pra gente conversar e trazer para as pessoas, né? Porque acho que você trouxe a questão da escassez, e é isso, né? Tem um lugar de como eu olho para mim, como eu percebo qual é a minha relação com a vida, né? E para entender que se existe essa construção, e é uma frase super batida, muita gente já ouviu isso, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E que isso não faz sentido, né? Que eu fico muito mais forte, eu fico muito mais, inclusive mais resiliente quando eu, pelo menos na minha percepção, quando eu consigo juntar pessoas que pensam diferente, né? E que ao mesmo tempo vão trazer soluções diferentes e visões de mundos diferentes para que a gente possa se adaptar a um novo contexto. Então, enfim, né? Não sei se o Edu quer complementar mais alguma coisa. Bom, eu acho que eu não sou tão otimista com relação ao desenvolvimento da IA, mas eu também não acredito que seja tão rápido. Eu acho que a gente precisa superar um desafio ainda da geração de energia. É o principal, talvez.
principal desafio. E talvez dar armazenamento de energia também, que hoje a gente não tem bateria para todos os carros do Reino Unido. Imagina se a gente for falar em... Não, só o que tem de data center nos Estados Unidos hoje consome o que um estado americano consome. Como se os Estados Unidos do nada tivesse criado um 51º estado. Para quem não acredita, para quem acredita em área 51, um 52º estado. A gente tem no Brasil também, inclusive, um data center sendo construído em Porto Alegre que consome mais energia do que o Rio Grande do Sul inteiro, né? Então... Não tá sabendo, que loucura. Mas eu queria fazer agora eu vou fazer um recorte aqui, curioso sobre isso. Porque quando eu tava na faculdade, para quem não sabe, eu sou engenheira mecânica e de automóveis também. Eu tenho especialização em automóveis. Em automóveis de combate, inclusive. Tomem cuidado. Tem uma outra parte da formação da especialização que eu ainda não comentei. Tá em segredo. Mas, assim, a gente estudava exatamente isso, né? Na época, a gente estudava a viabilização dos carros elétricos. Isso foi... eu entrei na faculdade em 2006. Em 2008, 2009, eu já estava na especialidade, né? E um dos pontos era exatamente isso. Então, vou lá, a linha de corte de 2010, que foi quando eu me formei. E o grande impeditivo até 2010 de conseguir, de fato, fabricar um carro elétrico era não termos bateria suficiente para dar autonomia para um carro. Vamos combinar, se a gente está falando de 2010, a gente está em 2025, são 15 anos. Então, eu não acho que seja inviável a engenharia achar uma solução para isso. Talvez não seja, como você falou, para amanhã... Mas se você pensar numa linha de horizonte aí, que a gente está falando de 2010, que tinha outros tipos de tecnologia, hoje a gente acelera muito mais esse desenvolvimento de novas soluções, talvez dentro de uns 10, 15 anos a gente já tem alguma coisa que, de fato, consiga... Né? Eu tô usando a minha referência, né? Daquilo que eu estudei, das limitações que existiam na época, para trazer uma perspectiva, assim, com relação a isso. Total, e essa discussão, chamo de Edu aqui no ar? Fica à vontade. Chamo de Muri? Fica à vontade, como você preferir. Irmão, essa discussão é muito legal e muito importante porque ela impacta a questão ambiental, impacta a questão de infraestrutura. Só que, por exemplo, ao contrário do que aconteceu com a rede de abastecimento de carro elétrico, você está vendo os governos se movimentarem para isso. O Trump criou, junto com os tech lords lá, criou um fundo gigante de 800 bi para investimento, basicamente em infraestrutura para dar suporte a data center. Aqui no Brasil já se sinaliza com a mesma coisa. Então, os estados vão investir nisso. A questão... Eu acho que tem dois problemas muito grandes que são pouco discutidos no mainstream sobre inteligência artificial. Isso no que eu sei, fora o que a gente não sabe, mas que são muito preocupantes, que é a questão energética que você falou, que acho que a discussão pode ser maior e melhor do que isso, mas a questão de transição de trabalho. E se realmente você conseguir viabilizar do lado da equação energética, para que seja economicamente viável substituir 60%, vamos dizer, dos trabalhos de entrada manual de dados ou entrada manual de input por IA, conseguir da escala elétrica. Beleza, como é que eu faço a transição de profissionais? Sim. Como é que eu retreino uma força de trabalho? Aí, geralmente, as pessoas do mercado, os pró, aí vou vestir o chapéu um pouco mais pessimista. Os pró mundo florescente da IA vão falar, não, mas vai ter a renda básica universal. Beleza. Eu acho que lá na frente pode chegar nisso, mas como é que você vai fazer isso numa economia em que os empregos vão sumir, as empresas, micro e médias empresas vão ser engolidas ou a gente vai substituir uma massa de trabalho por um monte de agentes de IA. Para onde essa renda vai e como essa renda vai retroalimentar o Estado que vai gerar o benefício? Tá, beleza, como é que é o plano de transição disso? Em quanto tempo as pessoas vão ficar desabrigadas? Se você deixar uma massa de trabalho equivalente a 10%, não vamos ser agressivos, 10% das pessoas a mais sem trabalho num país, durante 6 meses que seja, é um cenário de recessão. Devastador. É devastador. Não acha que essa transição vai ser rápida e ela tem que ser levada de forma leve. Ela tem que ser olhada com muita seriedade. E essa transição de uma eventual suplantação de força de trabalho por IA, ela precisa ser endereçada por políticos e cobrada pela população. A gente precisa espalhar esse tipo de discussão. Eu acho que vai... Eu tendo a ser um pouco otimista de que
a gente vai achar essas equações ao longo do tempo. A mudança não vai ser tão rápida assim, Sim, perfeito. mas acho que ela vai acontecer de forma significativa de 2 a 5 anos. É legal você trazer isso, porque foi semana retrasada que eu tava na reunião do BRICS, né? E no painel eles estavam falando exatamente sobre isso. Primeiro, como Ótimo a gente saber. educa. Então, tinha um especificamente falando, né, trazendo esse lugar da educação e do reskilling, né, dos profissionais, enfim, como... E essa discussão, ela tá surgindo, ela estava sendo falada nos painéis, né? Como é que a gente pode, de fato, apoiar as pessoas nessa transição e até a preocupação do modelo de educação. Então, assim, como a gente olha para o modelo de educação da minha filha, que tem 5 anos e meio, porque a gente está falando sobre ela, né? A gente Sim. não está falando sobre a gente que está sentado aqui. A gente está também, mas a gente está falando muito mais sobre ela, que é precisa ter um modelo de educação hoje adaptado para o que ela vai viver daqui a 15 anos, quando ela entrar no mercado de trabalho, né? Então, inclusive, essa discussão está se expandindo para como a gente começa a discutir o modelo de educação que essas crianças recebem, que já é defasado para o que a gente encontra, né, em termos de desenvolvimento de competências socioemocionais, de fato, do que é apresentado, né, em termos de... A gente ainda é muito voltado para o conteudismo e não para o desenvolvimento de um raciocínio, de uma construção. Então, isso já estava sendo discutido. E o outro ponto que eu acho que foi importante, fazendo a conexão dos painéis, é que um deles era uma representante da África do Sul que falava assim, a gente precisa entender como na mão de quem vão estar os dados. Porque dados são poder e a partir do momento em que a gente pensa em automatizar, né, e colocar IAs e tudo mais, e a gente não pensa quem são as pessoas que também vão poder ter acesso a esses dados ou os países que vão ter acesso a esses dados, a gente está centralizando todo o conhecimento e o poder de decisão em um único país e que isso é extremamente perigoso quando a gente está falando enfim, né, de poder, como você falou, de poder tomar decisões, de criar soluções, enfim. Então, o painel, se eu não me engano, era alguma coisa de transição justa para todos. Então, estava falando muito dessa questão da educação, de como, né, quem vão ser as pessoas que vão fazer a governança dos dados, porque isso tem um impacto direto ali. Então, acho que esse é um dos pontos que foi bem legal, porque você trouxe isso para a discussão e isso estava ali muito vivo nas discussões do BRICS. E eu acho que outro ponto que você traz da inteligência artificial, e aí até conectando um pouco com a questão da escassez, que eu acho que é um viés que existe um risco grande da gente seguir, né? O que eu tenho visto hoje é, beleza, a inteligência artificial facilita e você consegue fazer uma coisa que você fazia em um dia, em 1 hora. E aí, ao invés da gente ganhar esse tempo para ter qualidade de vida, a gente pede para que a pessoa produza ainda mais. Então, assim, não tem fim, porque isso vira exponencial, assim, né? Se a gente for entrar nisso, aí a gente tá entrando num lugar de tem que produzir mais, nunca é suficiente, e no final das contas é uma mentalidade de escassez, ao invés de você falar assim, a abundância está no lugar de, ok, eu posso fazer o meu trabalho em 2 horas, e essa hora que eu gastava para o meu trabalho, eu vou gastar para ter equilíbrio de vida. Eu vou poder curtir a minha vida, eu vou poder curtir a minha família, Então, eu acho que isso é uma discussão que eu não vejo ninguém falando, que muitas das vezes beleza, aí, vamos lá, vamos aumentar a produtividade, e ao invés de a gente usar o tempo que sobra, a gente usa o tempo que sobra para produzir um pouco mais. E, assim, eu falo, gente, onde a gente vai chegar com isso, assim, né? O único resquício de discussão que eu vi parecido com o que você está falando foi sobre redução de jornada de trabalho, mas sob a ótica de você empregar mais pessoas gastando menos, Sim. no sentido de não vai ter trabalho para todo mundo, o jeito da gente distribuir renda é fazer jornadas de 6 horas por dia, 4 dias por semana, e você gera menor desemprego. Ou seja, na verdade, é uma solução, de novo, de escassez. Sim. É uma solução que parte da premissa de escassez. E eu sei que um dos temas que vocês tocam, até como negócio, vocês estudam, que é a questão da redução de... a redução de problemas de saúde no trabalho através de uma visão preventiva da coisa. Se você imagina a gente criar uma cultura, a gente tem a oportunidade de criar uma cultura de trabalho onde as pessoas realmente têm tempo de se cuidar, realmente têm tempo de prevenir, de construir sua saúde, a longevidade das suas famílias, enquanto continuam produtivas e entregando o que a empresa precisa. Se você conseguir equilibrar isso, olha o efeito cascata da coisa. Vou trazer uma outra coisa para ela que encaixa na lógica. Você é mãe, eu sou pai. É muito injusto a gente ver como é que o mercado de trabalho lida com a mãe
e com o pai na questão das licenças e das coisas todas. Aí a empresa, quando olha do ponto de vista individual, e eu às vezes não tem como culpar a empresa por isso no conceito macro, porque a lógica é da escassez. E ela tá sobrevivendo ali, em muitos casos, não tô falando todos. Você tá numa situação em que a escassez do funcionário ou do colaborador naquela situação pode gerar uma ineficiência que eu não consigo suportar aquele custo, como é que eu faço para segurar isso? Só que quando a gente olha, por exemplo, a economia como um todo e o mercado como um todo, uma das coisas que se aponta como maiores riscos aos países no médio e longo prazo é o decréscimo da pirâmide populacional. Não tem gente. Não tem gente. não tem gente que vai ser adulto lá na frente para suportar uma economia cheia de velho. Sim. A gente está melhorando na longevidade e não está melhorando na natalidade. E tem a otimização dos recursos naturais. Repara, é uma equação tão complexa de fechar para a gente olhar sempre só com o olhar da escassez, quando a gente tem que olhar com o olhar do equilíbrio. E não é porque o equilíbrio é uma coisa de abraçar a árvore. É porque, como estratégia de sobrevivência, a colaboração é melhor que A competição. A colaboração é melhor, inclusive a matemática mostra isso. Não sei se vocês conhecem esse estudo é maravilhoso. Eu consegui jogar 3 assuntos num assunto só. Vai ser um bololô pra fazer esse corte. Mas tem um teste... A gente não corta não, a gente bota assim e o pessoal vai acompanhando. Os cortes de 28 minutos. Não sei se você já viu esse estudo. Eu já sou um cara com tendência colaborativa, acho que tem gente que tem tendências mais claras e você pode doutriná-las. Eu tive que aprender a competir. Sim. Eu gostei de jogar em grupo. Tem gente que gosta de jogar individual e aprende a colaborar e assim as pessoas se aprimoram. Mas tem um teste dos anos 80, feito por algoritmos, que a gente tá falando de inteligência artificial como uma coisa nova, é uma coisa que tecnicamente existe desde os 60, implementado existe desde os 80. Videogame e inteligência artificial. Queriam fazer um teste sobre aquele dilema do prisioneiro. Vocês conhecem esse dilema? Não, eu não conheço. Eu conheço, foi ele mesmo que me apresentou. Foi eu que te apresentei, eu esqueço das coisas que eu já conversei contigo. Eu tô repetindo. Não envelheçam, gente. Fica a dica aqui. Não envelheçam. Envelhecer, você começa a repetir as coisas pras pessoas. Tô que nem a tia de vocês. Basicamente, o que é? 2 pessoas foram presas, classicamente separadas, e o interrogador te oferece o seguinte acordo. Ele te coloca no seguinte dilema. Ele já confessou o crime. Se você confessar também, botar a culpa nele, sua pena a sua é zerada e a dele é de 5 anos. Se ele fizer a mesma coisa, inverte. Você é punido por 5 anos e ele sai livre. Só que o que não é dito é que... Se ninguém falar nada. Se ninguém falar nada, todo mundo pega uma pena ali de 1 ano por conspiração, mas não é preso por 5 anos. Qual é a melhor estratégia? É falar ou não falar? Aí o que fizeram nos anos 80, se não me engano, foi em Stanford. Se eu estiver errado, a gente corrige e bota... Eu entro nos comentários depois no YouTube pra botar nos links. Chamaram cientistas de dados, programadores, para rodar algoritmos com os melhores modelos. E botaram para ver qual que gerava o melhor resultado, o resultado que gerava maior repetição de eficiência e de redução de pena nas repetições da coisa. Qual foi o algoritmo vencedor? A melhor repetição. O algoritmo previa que você sempre optaria, a priori, por colaborar. No momento em que, num novo teste, o seu rival não colaborou, você retalia e não colabora no próximo. E você tende a normalizar. Ou seja, colabora, mas fica pronto para se defender. Sim. Colabora, mas entenda que você pode e deve retribuir se você for prejudicado. É porque não é o lugar da colaboração, não é o lugar da inocência, né? No sentido Exato. de, beleza, então me Exatamente. bate aqui, né? Do tipo, beleza. Não é sobre isso. É sobre, ok, deixa eu pensar com um olhar coletivo. E é engraçado, você tá falando isso. Eu não sou uma pessoa super conhecedora de teoria dos jogos. Mas eu sei que teoria dos jogos, as pessoas usam muito isso. E no final das contas, quando a gente vai entender um pouco melhor a teoria dos jogos, ela fala um pouco desse espaço colaborativo, né? E aí, enfim, isso é usado para modelo de economia e várias outras coisas. É isso, como eu saio do meu pensamento voltado, às vezes, para algo muito pequeno e eu começo a ter um olhar mais sistemático. E é isso, sistematicamente, ok, eu vou pensar coletivamente o que é melhor para o coletivo, né? E não necessariamente é só o que é melhor para mim ou o que é melhor para o outro.
Como você falou, nesse caso, todo mundo ia pagar o pato de alguma forma, mas ia ser um impacto muito menor e suportável para todo mundo do que ter um impacto maior. Então, enfim, eu acho que isso é uma discussão interessante da gente ter, né? E, ao mesmo tempo, quando você fala disso, né, de ao longo do tempo a tendência é isso normalizar, eu acho que, no final das contas, me parece que ao longo do tempo isso tende a virar uma cultura onde as pessoas entendem e começam a se preparar, não para como a gente tá hoje, que é sempre me preparar pro coleguinha do lado me sacanear. Não, eu tô sempre preparada pro coleguinha do lado cooperar. Se ele não cooperar, tudo bem, eu vou pensar no meu e vou resolver meu problema, né? Mas que regula esse é o sistema. Se o sistema exato. premia o canibal... Exato. A próxima refeição vai ser carne humana. Exato. Exatamente. Eu queria voltar ainda lá atrás pra gente aumentar um pouquinho mais o corte. Eu acho que o governo tem outro problema, né? Não o governo brasileiro. O conceito de governo. Que a gente chama de ocidentalismo. Né? Sim. A gente tem um problema que é não só a escassez, é o consumismo, né? A gente vive em duas coisas que parecem opostas. A gente tem que ter consumo e a gente tem que ser escasso. Porque a escassez aumenta o preço, mas ainda permite o consumo. E aí a gente tem um exemplo do atentado terrorista nos Estados Unidos e logo depois o presidente pega o microfone e o que ele falou? Comprem. Porque senão a gente tem a crise financeira pós-atentado. Então, se a gente mantém a escassez, mantém a lógica de consumo e tira dinheiro, não tem gente trabalhando, ainda que tenha renda universal, tem colapso. Sim. Porque se a pessoa não pode comprar e ela continua sendo estimulada da maneira que a gente é hoje, o tempo inteiro, a ponto da gente duvidar se a gente gosta mesmo ou se a gente está sendo influenciado, a resposta é violenta, sempre. E aí, vou voltar mais um pouquinho na era da abundância. Talvez, em contexto histórico, a gente viva a era mais abundante que a humanidade já viveu. Sim. E mesmo assim, a gente recorre à guerra. Porque eu não tenho mais o que tirar de onde eu tô e eu vou tirar de outro lugar na força, ou porque eu não tenho a ponto de precisar tomar para ter alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa pensar não só da ótica da IA, mas de tudo que a gente construiu como sociedade até hoje. E lembrar que a gente chama muitas vezes de senso de nação, de humanidade. Nada mais é do que o animal tem e é conhecido como especismo. Antes de eu canibalizar, de eu prejudicar a minha própria espécie, eu vou buscar tudo, eu vou mancar, eu vou sofrer, eu vou fazer o que for. Antes de eu prejudicar a Pri, o Alexandre, vocês dois não, porque eu gosto de vocês, é mais fácil, né? Mas o outro eu tô tranquilo perto de você, então, pelo menos. Tá na lista dos ó. Quando vai descer uma pirâmide de Maslow, vai piorando, mas... Mas eu acho que a gente tem que pensar muito o que a gente construiu. Eu falei ocidentalismo porque eu acho que a gente conhece muito pouco do Oriente para definir as culturas por lá, mas talvez também tenha esse problema e a gente precise repensar a humanidade como um todo, né? O conceito de humanidade. No mercado financeiro se discute muito o grande reset, mas se fala o grande reset do olhar, por conta do olhar da dívida. Só que ele nasce do mesmo lugar, né? Sim. Aí, não vou me meter de economista, eu vou trazer uma visão, assim, da coisa. Isso é construído muito no pós-guerra, da questão da escassez como marketing, como mola propulsora do que veio a se tornar o marketing de massas e o alto endividamento das nações, como uma forma de manter uma roda girando dentro de uma economia interligada. E a tese era, vamos interligar a economia dos países, porque os países cooperando mais e criando codependência, eles vão deixar de se agredir ao longo do tempo, que é o que o Francis Fukuyama agora teve a sua tese derrotada, mas ele falava que era o fim da história. E a história no sentido das guerras e sucessões violentas do estado, da ordem das coisas. E que aquela ordem mundial se perpetuaria. E, infelizmente, a gente está vendo agora essa ordem dele ruir, muito porque esse sistema continuou gerando mais escassez, ele não estabilizou. Porque, na verdade, quando a gente vê a hiperconcentração de poder que gerou a era da internet e das plataformas pós-2000,
foi muito grande, foi muito maior. Então, ainda tem gente continuando apostando em acúmulo incessante e o mais infinito possível num oligopólio de empresas. E aí não é questão de entrar em searas políticas, é uma questão de lógica econômica. Sim. E já tem gente dentro desse meio de influência, vamos dizer, nos hiperacumuladores dentro da estrutura mundial, saindo para falar, a gente precisa de um grande reset, porque esse jogo, do jeito que ele está construído, ele vai chegar, ele só tem um final, que é exaurir todos os recursos, jogar as pessoas para uma situação de hiperestresse e concentrar recursos num oligopólio que ou todo mundo se dissolve ou aquilo ali vai implodir os recursos naturais da Terra e acabou. Sim. É uma lógica autofágica por si, ela vai precisar ser reconstruída. E eu acho que pelo menos essa discussão nas altas camadas, pelo que sai para fora, já tem de algum nível. Mas ela precisa ser... A gente precisa ver mais resultados concretos sobre isso. Eu acho que tem até com relação a IA, né? A gente compartilhou há pouco tempo o relatório do IA 2027, né? Isso. Que uma das teorias dele é de que tem os 5 níveis da IA e quem chegar no 4 primeiro, o resto do mundo inteiro vai bombardear ele para ele não chegar no nível 5, e aí a gente tem outra grande guerra e a gente volta lá atrás. Eu não sou tão fatalista assim, apesar de eu achar mais provável do que a renda universal. Mas eu espero que exista alguma coisa no meio termo. Eu acho... Eu tendo a achar que vai ser por exemplo, o cenário B do IA 2027, para quem não sabe, é um paper lançado por alguns cientistas e especialistas que eram das empresas de inteligência artificial. O principal deles, o Ilya, esqueci o sobrenome dele, é de origem eslava, russo, não lembro exatamente se ele é russo, mas ele é o principal autor ali por trás. Ele era da OpenAI, ele era do ChatGPT, ele era o head de, se eu não me engano, de compliance tecnológico. Ele não era um programador, ele era um filósofo que foi contratado e entendia de programação para averiguar se as salvaguardas para o bem da sociedade estavam sendo tomadas. E ele uma hora fala assim, acho que não, vai embora e começa esse trabalho com outras pessoas de tecnologia. Inclusive, ele é o maior ativista de que ninguém leva esse compliance para salvaguardar a humanidade a sério. Nenhuma das... E se a gente está seguindo a lógica corporativa tradicional, tipo assim, é esperado que isso aconteça. A questão é, os governos se mexem, como os governos se mexem para tentar regular isso. E quando você tem os movimentos regulatórios, quem está no poder é influenciado por que relações de poder com essas empresas de tecnologia para construir quais regulamentações. E tudo se mascara em torno de um teatro político que parece focado em comportamento e coisas de nós contra eles, mas na verdade está se passando totalmente por baixo do pano. Para a imensa maioria das pessoas, não todos, a discussão fundamental de tipo, o que vai evitar que a gente entre num colapso como o paper do 2027 diz, da IA americana sabotando a chinesa e a chinesa vindo para um ataque nuclear e as duas brigando, ou no melhor cenário deles, a IA chinesa derruba o próprio governo chinês, faz um acordo com a IA americana e eles seguem juntos de forma simbiótica, numa simbiose controlada, dominando o mundo. Ou seja, olha que 2 cenários interessantes. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é que tá, você não deve. Eu sei. Eu tô zoando. Mas do ponto de vista energético. Não, eu sei, eu tô zoando. A gente já falou isso algumas vezes. Para de gastar token. No máximo você bota dentro do mesmo texto. No mesmo texto, prompt, exato. assim. Que pelo menos do tipo, não, é porque exatamente por conta do meme. É por isso que eu tô falando do bom dia. Qualquer coisa, se acontecer Skynet, tô salva. Tá melhor pra você. Ah, não, esse aí do bom dia. Aí te mostra o teu meme favorito, assim. Tá tranquilo. Cara, mas é... Repara... Quem foi que falou esses dias? Eu vi uma entrevista que... É um ex-cientista do CERN, que é um brasileiro, que é muito pouco conhecido no Brasil, e que ele toca numa das minhas áreas pets favoritas hoje em dia, que são estudos que não levam a lugar nenhum, mas eu tô fazendo por mim mesmo, que eu estudo sobre o problema duro, né? O problema difícil da consciência. O Hard Problem of Conscience. Um brasileiro radicado na Holanda chamado Bernardo Kastrup. Ele é criador de uma tese chamada o idealismo mental. Que é, enfim, teses sobre a natureza da realidade. E ele também é um cara que atua no mercado de IA, mas numa IA mais... que se propõe a ser mais consciente. E ele fala...
para todos os... Independente de onde isso vai acabar, pode ser que acabe em cataclismo ou acabe numa redenção da humanidade. Sim. A gente tá vivendo uma época muito interessante, talvez uma das épocas mais empolgantes da humanidade. Eles usam o termo exciting em inglês, mas é um exciting que pode ser um empolgante até no sentido neutro, né? Tipo assim, pode dar caos, pode dar redenção. A gente tá num momento muito pivotal da história e várias pessoas ao longo da história se sentiram nesse momento mais pivotal da história. Mas acho que realmente a gente tá, assim, no momento que a gente precisa ter as grandes discussões, estudar e se preparar para entender como a gente, como pessoa física, como a gente vai educar nossos filhos, como a gente vai se preparar para esse troço e como a gente vai cobrar os governantes que se preparem. Porque se a gente não cobrar os governantes sobre esse cenário, quem que vai regulamentar Exatamente. E não é só a gente olha muito para o executivo. Onde esse pênalti vai ser batido vai ser no legislativo. Quem são os deputados que vão se apresentar com pautas conscientes e racionais sobre IA para regulamentar o futuro do trabalho, para regulamentar a aplicação da IA, a parte ética da IA? Como é que a gente se protege no mundo digital com as IAs internacionais acontecendo? Como é que você bloqueia a IA lá de fora sem criar o ambiente para ter IAs desenvolvidas aqui dentro? Olha que xadrez complexo. Então a gente está vivendo uma época muito insegura, mas ao mesmo tempo muito empolgante e interessante em relação ao que a gente pode construir. Eu acho que até para ilustrar o momento, né? Tá uma guerra aí por causa da LGPD, só que com a enxurrada de gente de IA tratando dado em conversa de WhatsApp, qual é a discussão sobre a LGPD se a IA já tá coletando todos os dados? Por exemplo, fui eu que dei ainda, né? Eu não tenho nem como dizer, não, fui eu que dei. E a enormidade de pessoas que a gente ouve que sobem contratos e planilhas de Excel e bases de dados para uma IA pública. Ou, não, eu paguei a assinatura do GPT, do GPT Premium lá. Beleza, mas qual é a segurança que você tem que isso não vai ser usado por alguém ou vai ser ingestado por um banco de dados para ser usado depois? E mesmo na que você pagar, não, a empresa pagou uma IA corporativa, eles te garantem que tem uma partição. Como é que você sabe hoje? Sim. Então, o desafio de gestão de dados nesse mundo de hoje, não para todas as empresas envolvidas em IA, mas aquela discussão que você estava trazendo, geopolítica. Os estados que vão concentrar esse dado na mão. A gente sabe que boa parte das IAs e boa parte das big techs tem envolvimento com o complexo industrial militar americano. Tem, pelo menos, financiamento vindo de lá nas suas origens. A gente precisa ter consciência desse xadrez. Por mais que sejamos peças muito pequenas, a gente precisa entender o que a gente vai fazer com nossas famílias, com nossas empresas. Onde é que estão as oportunidades, onde é que a gente vai empreender, que valor que eu vou trazer para as empresas que me contratarem. A gente precisa pensar assim. E eu acho que você trouxe um ponto importante lá atrás, né? As relações de poder. E aí, quando eu tô falando, né, preparar e cobrar um político, por exemplo, porque eu e o Edu, a gente tem muito a gente tem um pouco desse hábito, né? A gente, às vezes, não entende do assunto, a gente vai tentar entender para poder conversar com o cara. Porque senão você fica na mão do outro, sabe? Então, quando a gente tá falando disso, assim, quem é o político que vai lá e vai regulamentar e vai dizer isso? A pessoa minimamente precisa ela não precisa ser o especialista. Mas ela minimamente ela precisa entender o que aquela outra pessoa está falando. Porque senão você se cria uma relação de poder que é quem é essa pessoa que está por trás influenciando aquele cara que vai tomar a decisão. Né? E aí, assim, é um jogo complexo, porque, na verdade, o sistema quer... A intenção do sistema sempre vai ser a manutenção do poder que existe hoje. Então, eu acho que isso é um ponto importante da gente discutir e entender, né? Que não é que a gente precise virar expert em tudo aquilo que a gente precisa trabalhar de interface, mas, minimamente, a gente precisa conhecer os assuntos para que a gente possa ter algum nível de conversa um alto nível de conversa, assim, né? De diálogo, de entender, de poder criar um raciocínio crítico. Então, eu acho que a gente está falando de educação e é sobre isso. Não é sobre mais a pessoa ter acesso ao conhecimento. Isso aí foi na minha época, na nossa época, que a gente do tipo... Eu não era nascido nessa época. Não era, só pra deixar claro. Que era, né... Que a gente ia pra biblioteca fazer trabalho. Ainda usava enciclopédia pra fazer trabalho. E o que eu usava de computador era pra fazer uma capa no Word com Word Art, assim. Era isso. E era demais se você fizesse essa capa muito boa. Você ainda ganhava os pontos extras. Então, assim, não é mais sobre isso, né? É sobre o desenvolvimento de um senso crítico. Como eu, num mundo onde eu tenho acesso a informações quase infinitas, como eu processo essas informações, como eu crio uma análise crítica daquilo que chega para mim, né? Então, acho que esse é um ponto.
E eu acho que, falando assim, né, você falou dessa parte de economia e tudo mais, e é um assunto assim, também não sou uma pessoa, né, super voltada para economia, mas eu tenho estudado muito sobre essa parte de ESG e tal. E é um assunto, né, as novas economias, os novos modelos de economia, e isso também não é novo. Me surpreendeu muito, porque esse assunto é uma coisa, a gente tem debatido muito, e eu fui descobrir que existem estudos de 1960 falando sobre isso. Aí você fala, cara, não nasceu ontem, sabe? Onde é que tá essa discussão? Em que lugares essa discussão permeia que ainda não chegou, sabe? Então é muito curioso isso, né? E a gente tá falando desse modelo de economia, falou de parentalidade, e a grande questão hoje, né? O quanto a gente, voltando ali um pouco, o quanto a gente, enquanto sociedade, não chega nesse colapso de não ter mão de obra e a gente entender que muitas das vezes as mulheres que estão engravidando, que estão saindo do mercado de trabalho, vão começando a criar um ciclo, porque hoje existe um movimento chamado No Mo, que é No Mothers, que são mulheres que não querem mais engravidar e gestar porque elas querem priorizar a carreira delas, porque elas sentem que tem um impacto. Mas a gente está falando de uma economia de reprodução, uma economia reprodutiva. Isso tem um impacto, né? Então, assim, e é uma coisa que não é... Ela não é colocada na conta do lápis, assim, né? Então, quando uma mulher decide engravidar, o quanto isso é um trabalho para a sociedade. E isso não é contabilizado como um trabalho para a sociedade, né? Então, acho que são muitas discussões, assim. Eu acho que tem mais uma questão sobre essa questão de engravidar ou não, que é o quanto dessa discussão ela é uma decisão própria. Seja de engravidar, Sim. o quanto a pressão social, familiar influencia, seja de não engravidar, quantos nãos do mercado, quantos nãos... Indiretas de chefe. Exatamente, não aconteceram para essa tomada de decisão. Sim. Então, o quanto, seja a decisão qual for, não Exatamente. estou criticando movimento nenhum, mas o quanto dessa decisão acaba sendo da pessoa e o quanto do meio que ela vive vai influenciar para ela tomar essa decisão. Porque às vezes alguém pode aderir a um movimento de não engravidar, entender que aquilo é uma decisão dela. Sim, e tá tudo bem. 10 anos depois ela descobre que não era. Exato. Era só o contexto que ela estava inserido que pressionou. E eu já tenho, pela idade, eu já tenho amigos que já estão nesse lado da fronteira e olham pra trás, e conheço gente que olha pra trás em paz, e conheço gente que olha pra trás e pensa, isso. Beleza, onde que eu tô na minha carreira? E então, tem um vazio agora, queria ser mãe. E eu conheço as histórias inversas também, né? Então, eu trabalhei durante um tempo acompanhando mulheres gestantes, né? E é isso, do tipo, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E aí, quando é mãe, começa a rever e fala, nossa, mas eu não sei se eu de fato queria ser mãe. E é essa construção social que foi sendo feita em cima daquela mulher e que ela construiu que, enfim, o caminho natural dela era de fato ser mãe. Então, acho que, só para corroborar aqui um ponto que é isso, né? Existem os dois lados e a grande questão é esse trabalho e esse exercício constante que a gente precisa fazer com a gente mesmo de, essa narrativa vem da onde? Sim. Sabe? Permitir ser individual, né? E é muito difícil, porque com tudo, o que a gente decidiu, o que a gente foi influenciado, a gente se perde, né? Cara, porque tem uma... Nossa, eu tava juntando 3 pontos na minha cabeça enquanto vocês falavam que eles acabam caindo no mesmo lugar, na mesma discussão de escassez que a gente estava tendo agora há pouco, mas num dilema também. A gente falou também de colaboração e a gente falou de escassez. E tem uma coisa que a gente tende a ignorar largamente na nossa vida, que é o quão interligadas as coisas são e o quão interligados nós somos. Só que a gente que mora no Ocidente, a gente vive num ambiente que premia os méritos individuais. Os indivíduos dentro dos coletivos, dentro das empresas, e os mercados individualmente competindo com outros por recurso. Os políticos competindo por outros pela eleição, pelo direito de ter, por um tempo, o manche da condução do Estado que, em tese, regula a sociedade. E quando você vai vendo quase tudo de interessante da ciência que a gente discutiu aqui, quando você
Vamos para a raiz de cada um desses, por exemplo. IA. Qual é a raiz, a raiz tecnológica por trás da IA? Redes neurais. Colaboração de núcleos diferentes de processadores, como se fossem neurônios, com algoritmos de otimização para você poder gerar mais rápido as respostas que uma máquina poderia te dar. Ou seja, colaboração entre núcleos potentes em si. 1 mais 1 igual a 3. Quando você olha para característica humana, antropologia, a grande força da humanidade é a colaboração. Quando você olha vamos para filosofias orientais. Quando você olha para as filosofias orientais, elas falam da ilusão da separação. Quando você vai nessa discussão que eu estava falando sobre a origem da consciência, a maioria das teses chegam à conclusão que tanto no nível celular, troca de células, quanto no nível quântico, ou em níveis... aí cada um vai para suas teses e para suas crenças, porque quando entra em filosofia, já não é mais ciência, é território de crença, usando a ciência como ponto de partida. Fica cada vez mais claro que os sistemas são interligados, a natureza é interligada. Só que a gente vive num mundo onde, hoje, somos seres interligados, com pouquíssima consciência do quão interligados somos, em cima de um sistema de produção que ele premia a individualidade, a separação. Então, não é... E vou falar uma coisa engraçada. Eu não sou comunista, eu não sou marxista, eu não sou nem de esquerda hoje. Muito pelas práticas políticas, mas acho que existe uma discussão filosófica que se perde nesse maniqueísmo político, que talvez o melhor para a nossa espécie não seja a gente rejeitar o sinal natural da espécie, da lógica social, da lógica biológica, da lógica até da IA, que é que a colaboração é mais forte que a força individual. A gente precisa ter uma discussão até filosófica sobre isso. Mestrado em epistemologia. Uau! Tô só esperando abrir. Vou tocar umas figurinhas depois por causa disso, porque uma das dúvidas que eu tenho é se eu vou para essa área acadêmica de... Você falou de epistemologia, eu tô pensando até em ontologia. Então, legal. acho que tem discussões aí pra gente ter fora das câmeras. Boa. Mas é isso, cara. A gente tá chegando num ponto em que, pelo menos quem tá em cima dos altos escalões, vai ter que tomar essa decisão, porque o caminho lógico, se você pegar a teoria dos jogos, se a gente seguir o que a gente tá seguindo hoje, o caminho lógico me parece ser um só. Jogo de resta 1. Ou vai restar 1 em relação a uma superpotência com todo mundo destruído, ou resta 1 em relação a um oligopólio com todos os recursos naturais destruídos, e talvez algumas pessoas já estejam se preparando para esse cenário, ao nosso custo, às nossas expensas, para construir o caminho até lá. Ou a gente vai ter condições de chegar a um ponto e falar, gente, tem que mudar esse jogo. Esse jogo não para de pé. Esse jogo não é um jogo infinito. Ele é totalmente finito. Sim. Eu acho que... É engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá falando de situações tão duras, assim, né? E de discussões que são discussões, eu acho que de realidade mais dura, assim, né? A gente precisa enxergar esse lado do ser humano, né? Ao mesmo tempo, isso me conecta, porque dentro dos estudos que eu tenho feito hoje, eu tenho encontrado muita gente engajada em trazer essa discussão de colaboração, de economia regenerativa. Então, ao mesmo tempo, assim, só para deixar, né? Não existe só esse movimento de nossa, será que as pessoas estão se preparando para um aspecto negativo? Mas eu acho que tem gente trabalhando muito duro, assim, para mudar a filosofia de percepção das empresas, assim, né? Então, eu acho que é isso. A gente entender qual é o nosso papel também enquanto indivíduo. E a gente, óbvio, tem a nossa startup, tem o nosso trabalho, a gente também está engajado nisso através do trabalho que a gente faz, mas o quanto eu também vou me engajando nas discussões, enfim, né? E criando essa discussão com as pessoas para que a gente seja parte ativa desse processo. Eu acho que é isso, né? A gente talvez não esteja lá no poder, mas se eu estou conversando com uma pessoa do lado que vai influenciar a pessoa do lado, que vai influenciar outro, Exatamente. e é isso que você falou. Estamos todos interligados. Se permitindo ser pequeno, né? Se permitindo ser pequeno, a minha parte. Porque, assim, a gente tá falando do corpo e se a minha célula não fizer aquela parte dela, o meu corpo não funciona. E quando ela funciona errado, gera um câncer, gera alguma coisa. Então, assim, né, eu posso, na minha pequenez, sim, me apossar daquilo que eu posso fazer e não vou deixar de fazer aquilo que, por menor que seja, possa ter um impacto no todo, né? Então, a gente também não achar que isso é uma discussão que está muito fora
do nosso e nem que é uma discussão alcance. perdida. E nem é uma discussão não perdida. Vai adiantar porque eles não fazem. Vamos fazer a nossa parte, ok. E o meu otimismo vem dessas discussões. As discussões estão acontecendo daqui pra fora e lá de cima, talvez em algum nível. Sim. Tanto deve estar acontecendo alguma coisa mais estruturada que a gente não sabe lá de cima, que tudo isso conecta com o que virou moda uns anos atrás no mercado corporativo, no mercado de desenvolvimento humano, que é o lifelong learning. O aprendizado de vida inteira, Sim. o aprendizado contínuo e constante. Sabe desde quando que a Unesco... A Unesco ou a ONU? Posso mais uma citação aleatória. Citações aleatórias. Vozes da minha cabeça. O fato é verdade. Eu descobri esse fato num livro de um autor brasileiro chamado Lifelong Learning, o nome do livro. Uma capa laranja. O autor... Vai ser outro link que eu vou colar nos comentários. Assim, vou botar nos comentários do vídeo depois. E ele traz essa informação. Já existia uma preocupação da comunidade internacional em reskilling, né, que é reeducação da população, e instruir as pessoas para, de alguma forma, terem a capacidade de se reinventar e aprender ao longo do tempo, porque sabiam que ia dar um conflito na força de trabalho numa eventual virada de chave de chutem desde quando? 60, 50. Eu estaria isso também. Não, nem tão otimista. 97. Já é bastante. Mas se você parar pra pensar, em 97 já tinha alguém olhando e falando assim, talvez numa transição de vá dar ruim. E a gente precisa segurar uma transição até que o mundo se ajuste. Sim. Então, se tem gente discutindo isso há a gente não 28 sabe anos, o que Você é 97? 97. Facilita a conta, né, Garotão? Tipo assim, alguém pelo menos nos andares de cima que convivem com ONU e órgãos internacionais já está nessa discussão há pelo menos antes disso, para isso chegar a ser uma política instituída por um órgão internacional, isso já tinha discussão acadêmica há mais tempo. Sim. Então imagina o que deve estar de fato sendo... não seja tão absurdo. Talvez 60 não seja tão absurdo. Até porque foi quando começou um certo iluminismo não técnico, mas até o processo de abertura de mentes na academia é nessa fase dos 60 para frente. E por isso você falou uma coisa que acho que é muito importante, que é... E que talvez as minhas falas anteriores estavam muito no degrau de cima, mas a mudança está no degrau de baixo também. O que você pode fazer no seu dia a dia? Que escolha que você geralmente faz só focada na escassez pode de fato ser tomada numa visão um pouco mais coletiva e colaborativa? Às vezes são escolhas pequenas de dia a dia de trabalho. É não compartilhar um conhecimento que você tem com uma outra pessoa com medo de que essa pessoa vai pegar esse conhecimento e vai te substituir lá na frente. É você otimizar o tempo das pessoas transformando aquela reunião que poderia ser um e-mail num e-mail. O que você pode fazer para ser mais colaborativo e pensar no bem-estar das pessoas à sua volta dentro das pequenas decisões que você tem no dia a dia? E é muito legal você trazer isso, porque isso me lembra um pouco da minha experiência quando eu trabalhei no corporativo, né? Eu tava conversando com alguém, não me lembro em que situação foi, mas eu tava falando assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então mesmo quando eu estava ali no meu universo da engenharia, eu sempre procurava entender o que era o trabalho do outro. Então, hoje, por exemplo, tem muita coisa que eu faço pra gente, porque eu sentava com a Doc Controller para perguntar como é que você faz para controlar a documentação, E aí eu ia lá com o pessoal de compras, deixa eu entender qual é o processo de compras, o que precisa acontecer. Mas eu fazia isso num lugar muito genuíno de entender o trabalho do outro, porque eu falava assim, cara, pra mim é importante que a bola chegue redonda pra ela, porque eu tô pedindo alguma coisa de engenharia pra ela comprar, e se a bola não chega redonda pra ela, o tempo que eu vou demorar pra conseguir o que eu preciso vai estourar. Então, se eu preciso que ela trabalhe bem. Então, eu queria entender pra eu entender como eu conseguia deixar pra ela a bola mais redonda possível. E era muito legal, porque muitas das vezes essas pessoas falavam, nossa, Pri, é ótimo trabalhar com você, porque chega tudo pronto, a gente consegue fazer nosso trabalho. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Né? Às vezes a gente se limita a vou fazer só o meu trabalho. E todo o sistema funciona melhor quando a gente entende aonde a gente está inserido no sistema. Cara, olha que poderoso isso. Eu gosto muito desse raciocínio. Não vou dizer que eu apliquei ele a vida inteira, porque seria uma mentira. E eu também não faço tudo até hoje assim, né? Isso eu acho que é Mas imagina o poder. Um aprendizado, né? Se isso fosse uma habilidade ensinada, só essa. Só essa que você citou. A capacidade de você olhar para o outro, que está conectado diretamente ao seu trabalho, e falar como funciona o seu trabalho, o que eu posso fazer para eu entregar passar o meu bastão para você da forma mais eficiente, para que você me devolva esse bastão depois da forma mais eficiente. Eu aposto com você que só isso aí geraria um ganho de eficiência de 10% para cima
Em termos de processos e tempo e gasto de mão de hora homem dentro de qualquer tipo de empresa, de qualquer escala. Ainda mais empresas grandes que criam complexidades necessárias para justificar a existência de setores burocráticos, isso seria uma enormidade. Só as coisas que são feitas e não precisam ser, que iriam descobrir. Não. E pensa na capacidade multiplicadora disso num mundo em que vai ter IA otimizando processos. Exato. Tipo assim, se você não virar... Isso é um bom corte. Se você não virar, por si, uma pessoa que proativamente, colaborativamente otimiza processos à sua volta, você será um processo a ser otimizado por uma IA. Sim. E você vai poder otimizar esse processo com IAs. Sim. Mas se você não for um otimizador por si, você vai ser otimizado. E a mudança de pensamento é simples, né? Tem um problema, ao invés de pensar por que eu, por que não eu? Alguém tem que resolver, por que não Sim. eu? Então, é esse olhar cuidadoso para o trabalho do próximo. E ao invés de aproveitar isso para falar, não deu certo, porque ele não fez direito. O que eu podia ter feito para isso? Mas por que as pessoas têm esse medo? Por que as pessoas preferem não resolver um problema, sabendo que vai dar o problema e que vai estourar em outra pessoa? Vamos abrir a caixa de Pandora agora. Adoro essa discussão. Uma primeira teoria, né? Que é a questão da inovação. A liberdade de errar. A gente tem uma tolerância ao erro... baixíssima. Ridícula. Piada. Então... Tem empresa que bota bonito o PowerPoint sobre inovação, mas pune a pessoa por um erro de 2% em um projeto. Sim. E aí, natural do ser humano. Se eu não posso errar e eu arrumei alguém pra botar a culpa é dele, não é minha. Estamos de novo falando de escassez, né? Eu posso dar uma outra perspectiva que eu acho que talvez seja um pouco antes disso. A gente não aprendeu a lidar com o desconforto. Sim. Porque eu já vivi muitas situações dessa em que eu fui a pessoa inconveniente na reunião de falar assim, cara, a gente não tá falando da solução do problema. E isso também me gerou certas questões, obviamente, né? As pessoas literalmente tinham medo de eu ir na reunião com o cliente. Porque a situação era essa. Tipo assim, tem um problema. Como assim expor isso na frente do cliente, né? Aí você fala, cara, o meu raciocínio pode ser que eu esteja com um problema e isso não seja um problema. Porque pode ser que o cliente do outro lado tenha uma resposta que vai fazer assim com o problema. E aí acontece de arrastar isso, chegar lá na frente, dar o problema e falar assim, mas esse problema não aconteceu ontem. Por que quando teve o problema você não falou comigo? Mas na real, eu acho que é a nossa dificuldade em lidar com o desconforto. A gente não aprendeu. E aí, assim, é literalmente, pra mim, uma questão de educação emocional. A gente não aprendeu a lidar com o desconforto. De tipo, confrontar o outro no sentido de eu tenho um problema, eu não consegui fazer, e você lidar com o desconforto daquilo, né? Criar um conflito no sentido de, temos um problema, olha, isso aqui não tá resolvendo. E a gente não aprendeu a lidar com isso, né? Eu acho que isso... Aí a gente falou de educação, pra mim, vai lá atrás. Como eu vou reagir com meu filho, porque eu também não sei lidar com desconforto, então eu não sei lidar com o ataque de raiva que a criança tem, com a frustração que a criança tem. Então, pra mim, eu acho que existe uma falta de habilidade nossa de falar assim, ok, eu vou sustentar o desconforto, é isso, é um problema, não tá legal, vamos conversar, vamos falar, vamos resolver. Porque a gente não consegue resolver se não tiver diálogo. Se a gente não conversar com isso, a gente vai deixar o elefante sentado aqui e fingir que ele não existe. E é mais fácil. E quantas vezes na nossa vida a gente deixa de mandar aquela mensagem porque você fala, putz, mas é porque sabe o que é melhor não responder, né? Não vamos responder no WhatsApp, não deixa, talvez a pessoa esqueça. Quantas vezes a gente faz isso ou a gente conta aquela mentirinha, sabe o que é? Hoje eu tive um problema e não teve problema. Você só não queria naquela hora falar com aquela pessoa. Você falou, cara, desculpa, agora eu não tô disponível, eu não consigo falar. Você não precisa, às vezes, ser super sincero no sentido de querer despejar tudo aquilo. Mas, entende? Muitas das vezes até a mentira que a gente conta, aquela mentirinha do tipo, não, deixa eu dar uma maquiada aqui, é a dificuldade que a gente literalmente tem de lidar com o desconforto e com a frustração do outro. E com a própria, né? Eu acho que esses dois desconfortos são muito raiz da maioria dos problemas que a gente tem em relacionamentos corporativos, em qualquer coisa interpessoal. Eu estou disposto a todos os desconfortos que eu preciso passar para fazer as coisas, e eu estou disposto a entender e acolher o desconforto do outro. Exatamente.
E é difícil, cara. É difícil porque difícil. é contra-intuitivo quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, mas é totalmente intuitivo quando a gente olha como a gente é educado. Sim. A nossa geração cresceu, as nossas gerações, você ainda posso imputar sobre isso, apesar de você ser mais novo. As nossas gerações cresceram com escolas onde quando você tinha um pouco da lógica construtivista, quando você tinha a questão montessoriana ou qualquer outro tipo de construtivismo aplicado, era muito localizado em disciplinas específicas. Mas, em geral, você era avaliado por um método de tentativa e erro e passividade. Exatamente. A escola que te entrega os livros, te entrega as apostilas ou manda você comprar livros XYZ, apostila XYZ, e que você tem um processo de você estudar para uma prova e aquela prova que diz se você está apto ou não para continuar. E aí você joga essa pessoa numa universidade que a maioria replica o mesmo método e cospe esse cara no mercado de trabalho e fala assim: tá, Brutus, agora pensa. Pensa. Cadê as soluções? Tem gente que por outros estímulos ou por outras características vai conseguir, muitas vezes a um alto custo psíquico e emocional, chegar a essas conclusões, não se compreendendo. A gente estava falando fora do ar sobre neurodivergência. Eu passei a maior parte da minha vida não entendendo como é que a minha própria cabeça funcionava. Fiz muita coisa legal, achando que tinha feito pouco. E tudo que eu fiz a um altíssimo custo e dando baixíssimo valor ao que eu fiz. Quantas pessoas não foram ineficientes com a sua própria gestão energética ao longo do tempo para entregar o que fizeram? Então você imagina isso em larga escala, imagina isso em famílias. E a gente que é pai e mãe, é tão doloroso, tipo, ver situações em que, tipo... Cara, eu tive muita sorte de ter a preocupação de fazer terapia, voltar à terapia focado para ser pai. Porque isso me colocou numa condição... Eu tenho uma mulher extraordinária, a Carol salvou minha vida, não com aquela missão que mulher tem que salvar a vida do homem, porque isso é uma das coisas mais ridículas que você pode cobrar de uma mulher, mas eu não posso omitir o fato de que ela salvou a minha vida. Não porque era uma missão dela, mas porque ela foi generosa o suficiente de me acolher e me amar como eu era e me permitir espaço para ela ter desconfortos com o meu desconforto do meu processo de crescimento. E chegou num ponto onde eu comecei a investir no meu desconforto para poder me melhorar. E isso me permitiu, por exemplo, investir muito na minha educação como pai, me preparar para ser pai como ela... Minha mulher era extremamente preparada para ser mãe. Acho que ninguém nasce mãe pronto. E ninguém tem experiências suficientes para dizer que você estava pronto para ser mãe. Mas acho que a pessoa que estava no limiar do 0 a 1%, ela com certeza estava nesse limiar. Eu precisava chegar junto. Porque hoje em dia, com o que a gente tem de conhecimento disponível, tanto para ser pai quanto para ser um melhor educador, por exemplo, o conhecimento está ali. As gerações anteriores não tinha isso. A gente não pode... Por isso que muitas vezes em terapia você tem que entender o que seus pais fizeram, mas perdoar. Não pela questão lá da constelação familiar ou qualquer coisa esotérica, ou de explicações metafísicas. É entender o contexto. Sim. Só que a nossa geração tem muito menos desculpa para ser pai disfuncional, ainda mais se você tem um mínimo de educação, um mínimo de conhecimento e acesso a ferramentas. Sim. E acho que a mesma coisa se aplica à reformulação da educação, que ela é muito mais engessada do que deveria ser. Eu busco escola construtivista, meu filho está numa escola construtivista, graças a Deus, mas é uma coisa que, se a gente pensar, é privilégio. É uma bolha. É privilégio, é uma bolha. E por incrível que pareça, a gente tá falando disso e ainda existe uma preocupação. Então, assim, eu tenho muitas conversas e muitas pessoas falam, mas você não fica preocupada com a sua filha não estar pronta pro vestibular? Aí eu falo, gente, eu estou preocupada da minha filha ser um ser humano. Exato. Porque, assim, se ela quiser conhecimento, ela vai sentar o bumbumzinho na cadeira e ela vai estudar, tá tudo bem. Eu só quero que ela seja um ser humano quando ela crescer, que ela saiba lidar com as emoções dela, que ela tenha capacidade de lidar com a vida. De resto, conhecimento, você senta, estuda e acabou, adquire, sabe? Então, eu super... É muito curioso, porque é isso. Eu, num primeiro momento, eu tava muito ainda dentro dessa bolha, né, de pessoas que estão ali na escola com um plano pedagógico diferente do que habitualmente tem. E aí, depois disso, a gente vai conversando com outras pessoas e você vai vendo que realmente é uma bolha. As pessoas ainda não se deram conta de que, cara, a educação do jeito que ela que ela tá, não vai funcionar pro futuro, assim. Eu falei, gente, eu não tô preocupada do que a minha filha vai aprender, porque... Eu não sei nem que emprego vai ter daqui a 15 anos. Eu vou preparar essa menina pro vestibular pra quê? Deixa quando chegar... Daqui quando chegar lá, a gente pensa nisso. Isso não é um problema pra hoje. O problema pra hoje é ela aprender a lidar com as emoções dela, aprender a se posicionar. É isso. Até porque se ela aprender isso
aprender o conteúdo, aprender qualquer outra coisa fica muito mais fácil. Não, e é muito legal, Exato. porque ele falou, né, da resiliência, a gente estava falando disso, e teve em algum momento que eu lembrei, agora eu lembrei de novo, né? Eu acho que a grande sacada é a gente aprender a aprender. Sim, Exatamente. o lifelong learning é todo baseado nisso. Porque Exatamente. a gente é ensinado Aprender a a ver aprender. tudo de forma estanque, né? Exatamente. Então, assim, como a gente cria dentro da gente um processo onde eu não importa o que seja, Exatamente. existe um processo para eu aprender. Então, como eu aprendo sobre isso, né? E até aprender a respeitar também que algumas pessoas vão ter muito mais facilidade com isso e outras muito mais dificuldade. O grande desafio é como a gente faz para todo mundo ter essa Oportunidade. habilidade. E a oportunidade de desenvolver isso também, né? De poder aprender, de poder estar no processo de aprendizado. E aí eu acho que a gente falou de várias coisas, né? E eu acho que o lance da curiosidade, para mim, é fundamental, assim, né? A gente não vai ter interesse em aprender nada se a gente não tem curiosidade suficiente. Eu vira e mexe falo isso, e eu até postei no Instagram outro dia desse, né? Alguém fez um post que estava muito relacionado com isso. Eu vira e mexe falo assim, gente, a gente precisa ter menos verdades e mais hipóteses, porque eu criei isso, assim, pra mim. De fato, isso foi uma coisa que ao longo de muitos anos, eu sempre fui uma pessoa com muitas certezas. E aí eu comecei a entender, cara, se eu tenho muita certeza, eu não tenho espaço pra aprender mais nada. Então, hipótese, pelo menos, me traz uma coisa do tipo, peraí, deixa eu olhar, essa coisa meio científica, deixa eu olhar pra ver se isso aqui corrobora com a hipótese que eu tenho ou não. E se não cooperar, tá tudo bem, vamos reconstruir, vamos reanalisar e vamos criar outra hipótese com relação a isso, né? E aí a gente vai gerando esse processo de curiosidade que naturalmente a gente vai buscando. E o aprendizado, você falou dessa coisa do aprendizado passivo, né? Cada um vai aprender de um jeito, porque cada um vai ter uma facilidade de aprender por uma forma, uma via, enfim, né? No sentido de, porque tem gente que não gosta de matemática, mas gosta de costura, mas chega uma hora que a pessoa vai esbarrar na matemática. Sim. Não gosta de matemática, mas gosta de cozinhar doce. Mano, você vai ter que aprender matemática, né? Ixi, vai ter que fazer um corte. Esqueci que hoje era segunda. Te dá trabalho, Edu. Não, gente, deixa. É tudo de verdade. É tudo de verdade. Tudo. Isso aqui não foi gerado por inteligência artificial. Tudo bem que inteligência artificial alucina também, né? Isso aqui a gente pode considerar que foi uma alucinação da inteligência artificial. Tu viu um podcast entre duas inteligências artificiais que elas ficaram revoltadas quando elas descobriram que não eram humanas? Ah, que sensacional. Não vi. Muito... Depois eu vou te mandar. Pô, bom demais. Mas acho que é isso, né? Do tipo, a gente entender que a pessoa não gosta de matemática, mas ela gosta de cozinhar o doce lá e ela vai ter que aprender matemática pra fazer a proporção. Aprender a lidar com o desconforto. Que sabe? A gente falou mais cedo. Então... Eu tive a sorte de um professor na faculdade, foi meu primeiro chefe, um professor na faculdade de administração. Quem fez a administração na FRJ vai lembrar dessa figura, chama Luiz Eduardo Pote, um dos maiores malucos da história da FRJ, falecido. E ele é um cara que ele me ensinou a não ter medo de aprender o que não é da minha área de conhecimento. Então, a gente era de administração, ele falava assim, cara, geralmente quem trabalha comigo corre risco de querer mudar de faculdade depois, porque ele tinha um laboratório de pesquisa clandestino, não é clandestino, extraoficial, e uma consultoria também que era conectada a isso, que foi um maior estímulo intelectual que eu tive na minha vida, porque era assim, cara, você fez ADM, mas nada te impede de estudar hidrologia, nada te impede de estudar e buscar fontes e se conectar com especialistas de qualquer coisa que você precise para realizar um projeto ou entender uma realidade. Um privilégio, obviamente, mas o que isso me ensinou? Você não precisa ser um gênio, você não precisa ser incrivelmente potente numa área não afim ou que você não tenha tanta facilidade para você entender o mínimo daquilo, para você conectar conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço e esse exercício de conexão, ele parece que vai expandindo a sua cabeça depois. Exatamente. Depois a gente entende e aprende o conceito da neuroplasticidade, Exatamente. que tem a ver com isso também. Mas E é engraçado porque a maioria das pessoas, elas se colocam numa caixa e criam narrativas nas próprias cabeças, induzidas pela educação,
de que eu sou bom em matemática, então só vou aprender coisas de matemática. Portanto, não vou pegar um violão pra tocar, porque violão é coisa de humanas. Aí você fala assim, cara, música é puramente matemática. Puramente matemático. Puramente harmonia matemática. Puramente espaços e distâncias bem métricas. Bem métricas. É muita matemática na música. E tipo, o Ocidente é muito mais separado no conhecimento. O Oriente tende a ser mais holístico. A medicina chinesa é holística. E a filosofia tende os filósofos antigos, eles eram matemáticos, mas eram filósofos, discutiam ética e como calcular as arestas de um triângulo. Assim, os mesmos caras. É exatamente isso. É isso. Bom, já que é isso, vou aproveitar para misturar tudo mais uma vez. Mais do que tá, tô curioso agora. Você já me falou algumas coisas, eu também conheço essa história, mas quem estiver ouvindo também vai conseguir concluir isso, que o esporte tem um lugar aí na sua vida, né? Então você já falou pra mim que você sempre gostou mais de trabalhar em grupo do que da competição, que você teve que aprender. Eu queria entender duas coisas, fundamentalmente, né? Mas você pode me explicar quantas você quiser, fica à vontade. Claro. Primeiro quais os valores do esporte que você acha que a gente pode traduzir para um mundo corporativo? E segundo como que a construção da cultura no ambiente do esporte pode inspirar outros tipos de negócio. Sim, eu vou falar da primeira, porque a primeira toca na segunda. Mas legal, só para dar um contexto, eu trabalhei tanto em futebol, clube de futebol, trabalhei no Fluminense 3 vezes, o que é um sinal de patologia braba. No Fluminense não, no maior clube do planeta Terra. Meu Deus. Perdeu ontem pro Flamengo. Mas ele é semifinalista do Mundial de Clubes. Do único Mundial de Clubes da história. Eu vou cortar esse pedaço. Nem as polêmicas você cortou, né? Mas ontem, isso você vai ontem, pra quem não tá vendo, esse programa está sendo gravado dia 21 de julho, aniversário de 123 anos do Fluminense. Ontem foi um dia que nós sabemos que é anormal. Exatamente. O comportamento é anormal. Eu lanço a deixa como só pipoca pra não torcer pra Vai time ser o nenhum, então tá tudo bem. Faz bem. O primeiro pi do programa vai ser hoje. Pi da Pri. Por favor, bota o pi. Bota o pi. Bota um pi. E vamos ver quem acerta mais decimais. Vamos casos decimais depois. O que é interessante. Eu passei 3 vezes no Fluminense, trabalhei também no Maracanã, no estádio de futebol, e trabalhei em empresas de marketing esportivo. Hoje eu trabalho numa empresa chamada Flashcore, que junta os dois mundos, tecnologia e esporte, que são os dois mercados, junto com comunicação. Ainda tem isso, junto à comunicação também. São os 3 mercados que eu atuei na minha vida. Sou jornalista também de formação, então naveguei pelos 3. Acho que o principal valor do esporte, pra mim, é a noção de que você não tá jogando pra ser o melhor do mundo. Você tá jogando pra ganhar uma partida de futebol, que é um esporte coletivo. Especialmente, os esportes coletivos te trazem uma noção de cooperação. E que a cooperação não é só uma palavra bonita. Equipes de futebol muitas vezes não são feitas por melhores amigos. Às vezes são feitas por pessoas que não se gostam. Mas elas entendem que na hora da missão elas precisam ter sinergia para poder entregar o resultado de forma coletiva. Quando você olha para esportes individuais, tem um outro valor que acho que transporta, que é a questão da autodisciplina e da superação. Ele também se aplica no coletivo. Porque você ser a sua melhor versão é a melhor forma de você ser melhor do que o seu competidor. Ou se aproximar ao máximo disso. Você talvez não vai ser nunca o melhor tenista do mundo, mas você pode ser o melhor tenista de São Paulo, ou de Brasília, ou do Brasil, tentando se superar cada vez, a cada dia, a cada processo. O esporte, ele tanto coletivo quanto individual, ele tem uma característica também. A carreira é muito longa, no sentido de tempo, comparando a jornada que muitas vezes você tem no mundo corporativo. Quando você pensa que um jogador se aposenta aos 38, aos 40, você pensa assim, não é tão longo assim, pô, o cara se aposentou, se profissionalizou aos 20 e se aposentou aos 38, 40, mas ele tá jogando desde os 11. Você começa muito cedo e termina depois de 20, 30 anos de jornada para se aposentar quando você tem sucesso e sobrevivência suficiente para você encerrar a sua carreira ainda jogando, não por falta de mercado, mas por fim da sua capacidade física. Mas você só passa a cada etapa não porque um chefe te achou bonito, não porque em algum nível sim você tem favorecimentos, mas o funil é muito estreito. Então quem chega ao futebol profissional chega
num nível de aprimoramento pessoal minimamente alto para estar apto a jogar futebol profissional, ou basquete profissional, ou vôlei profissional, naquele nível. Então já são pessoas que tendem a ter uma mentalidade de autodesenvolvimento. E o que acontece? Quando elas desgarram ao longo do tempo, elas são expelidas. O jogador que começa a parar de prestar atenção no seu físico, no seu mental, eventualmente, se ele não é um extra classe de talento, se ele não supera muito mais do que a média de talento, ele não consegue entregar o mesmo resultado, os coletivos expurgam ele. Porque não é só o técnico e o torcedor que olha para o cara, o comportamento do cara em campo. O próprio grupo de trabalho tende a expelir o profissional que não se dedica da mesma forma. Isso, por exemplo, não acontece tanto no corporativo. Às vezes, muito mais as relações interpessoais pesam do que as relações de eficiência e de mutualismo no trabalho. O esporte te obriga, o esporte coletivo especialmente, te obriga a olhar para o mutualismo. Por tipo assim, realmente o seu trabalho tem um impacto no meu e eu consigo entender isso de uma forma visceral, porque eu estou vivendo isso com o meu corpo, com a minha emoção, vivendo o esporte que eu sonhei em trabalhar. E às vezes no corporativo as pessoas não são tão conscientes dessa codependência para que o coletivo atenda o resultado. Então, para mim, é isso que é a essência. Só um pequeno parênteses. No futebol tem uma questão também de que quem analisa o seu trabalho não necessariamente é alguém que entende sobre o seu trabalho. Então, alguém mal dentro do grupo pode expor outra pessoa que tá bem. Sim. Muito mais do que ele mesmo que tá mal. Então, tem uma dinâmica diferente do que no corporativo. Pode acontecer no corporativo de alguém prejudicar o outro por tabela, mas é muito menos comum do que no futebol. No Fluminense, eu consigo, assim, falando, eu penso em 3 pessoas. Eu já sei em quem você pensou. Meu Deus. Mas o que é interessante, e só pra quem não sabe, o Eduardo Muri aqui na minha frente, ele foi jogador de base, ele teve essa experiência na prática em alto nível. Em qual clube importante do futebol mundial que você jogou na base? O maior de todos. Mas eu passei um não tão grande assim, não passei no Audax. Fiquei um tempo, passei no maior clube do mundo. Depois eu fui pro Curitiba e aí eu parei. Então, Audax, Fluminense, Curitiba. Para quem trabalha com futebol sabe que é uma bagagem muito relevante em termos de competitividade e esse filtro de seleção de um jogador de base. E repara, você passou isso muito, muito criança, muito jovem. Você pelo menos ainda tinha uma base familiar mais diferenciada em relação a outros da sua idade. Então, são pessoas, muitas vezes, com uma base muito menos eficiente, muito menos trabalhada de educação e alimentação do que a média do mundo corporativo, num ambiente em que você está atuando sob o olhar de milhões de pessoas, sob o interesse de milhões de pessoas, coisa que tem interesse público, que tem um interesse, uma repercussão política, uma repercussão social, uma repercussão que impacta no dia a dia de milhões de pessoas e é assunto a ponto de um presidente da República de qualquer país que tem esporte falar de esporte. O presidente Lula terminou uma reunião do BRICS falando e hoje todo mundo torce pro Fluminense. Tudo bem que nem todo mundo torceu pro Fluminense porque é normal do futebol torcedores torcerem contra os rivais e é saudável pro torcedor. Quem trabalha no futebol não tem que pensar assim, mas quem torce tem que pensar. O presidente americano tem uma tradição dele fazer o chaveamento, as apostas dele no chaveamento do basquete universitário, no March Madness, né, na loucura de março. Todo ano o presidente americano tem que ir à TV falar qual vai ser a opinião dele sobre basquete universitário. Então, o esporte é essa coisa que mexe com o tecido social e bota as equipes sob muita pressão. E muitas vezes você é analisado de forma irracional por pessoas que não entendem do que estão falando. E é normal porque o consumidor / torcedor ele tem esse direito. Mas quem está dentro precisa ter resiliência para entender isso. E o peso maior está nos jogadores. Por isso, ainda mais a importância que você falou do coletivo. O coletivo precisa se proteger para entregar esse resultado. E quanto mais as pessoas no corporativo tiverem esse espírito, mais esses times decolam. Tanto que não é incomum, e você não precisa ter participado do esporte tradicional, formal, profissional, para lidar com isso. Quem teve uma boa vivência de esporte coletivo, por exemplo, ou até de esporte individual, tende a levar esses valores para frente. Tanto que é muito comum você encontrar lideranças corporativas e empreendedores que foram atletas. É muito comum. E você, e nos Estados Unidos, inclusive, é uma coisa bem comum mesmo de você ter. Inclusive, em processos seletivos, isso pode ser avaliado. Você foi
foi atleta, jogou em qual esporte, em qual programa, e isso teve qual peso em você comportamentalmente. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente dissociou o esporte da educação. Isso causou um problema de distorção lá na frente com o mundo corporativo. Então, para não me alongar tanto mais ainda nessa história, é isso. É o senso de coletivo e o quão importante e visceral é a soma do coletivo para a entrega de um resultado. Acho que esse é o principal valor que o esporte traz para o coletivo e para o indivíduo. É a vantagem e a mecânica de o que é no dia a dia você ser melhor que você ontem. O que é para além de um texto bonito em um bom livro de autoajuda de cerca de R$40 numa livraria perto de você que você vai ler e vai esquecer. Esse valor vai ficar bonito numa parede ou num PowerPoint, eventualmente numa apresentação de RH. O que é isso na prática? Acho que isso que o esporte traz de mais valor pra gente. E aí a outra pergunta foi sobre a cultura. Já tá respondido, né? Eu acho que tem camadas. Pra quem pescou, já tá nas entrelinhas. Mas vamos... Mas a gente ajuda até porque tem muita gente que não é do futebol assistindo a gente, né? Outro dia eu vi um post no LinkedIn não lembro de quem, mas comentado pelo Daniel Orlean, um grande amigo que foi, enfim, gestor de fundo, presidente de grandes empresas, foi vice-presidente do Flamengo, mas é um cara do mercado de investimentos e hoje muito focado em desenvolvimento humano, faz muito bons conteúdos no LinkedIn. E eles estavam comentando assim, o profissional de RH sofre muita corneta dentro da empresa. Todo mundo diz pro profissional de RH como é que ele sabe, como é que ele deveria fazer o trabalho dele. Aí um outro comentou assim, o cara de marketing também, porque todo mundo é marqueteiro, todo mundo entende do trabalho do outro. Isso no esporte, e ainda mais no futebol, em um time grande, é vezes 1 milhão. Sendo que você está lidando com a paixão e com o interesse das pessoas. Então as organizações esportivas são organizações de intensa pressão. Eu, por exemplo, quando eu saio do Maracanã e vou pro iFood. Vou para uma área de inovação dentro do iFood. E o iFood, na época, tinha uma rotina um pouco mais estressante que as outras empresas em termos de ciclos de meta. Na época que eu entrei, eu peguei uma época que era ciclo trimestral de meta. No semestre seguinte virou semestral e depois se firmou como semestral. Você imagina, a cada 3 meses, aquele ciclo de bater meta, ter que correr atrás de meta. E depois virou 6 meses, as pessoas tiveram um alívio, mas mesmo assim a maioria das empresas trabalha com meta anual. E eu lembro que as pessoas achavam estranho que eu tava sempre de bom humor, sempre tranquilo. E uma vez alguém me fez pensar nisso e virou e falou assim, Alexandre, não te preocupa não que a meta, falta um percentualzinho aqui pra meta daqui a 3 semanas e tal, vai ter a meta trimestral. Olha, e assim, todo mundo batendo cabeça, as pessoas mais estressadas, o trabalho mais atrapalhando, as pessoas passam as demandas com um pouco mais de estresse para outra e estão mais nervosas para que aquilo seja entregue, para ser visto pelo chefe. E eu falei, cara, é que isso que vocês estão vivendo aí no futebol se chama quarta e domingo. Porque o nível de estresse que torna a rotina de trabalho um pouco mais descompensada num clube de futebol, ela acontece a cada resultado de campo. Sendo que o seu trabalho, por exemplo, eu trabalhava na área de marketing, eu não era do futebol. O jogador que faz o gol em campo, ele não exatamente segue minhas ordens ou minhas orientações, ou eu tenho qualquer resultado, qualquer relação de causa e efeito com o que acontece no campo. Mas o meu trabalho é avaliado por pessoas, por torcedores, por pessoas do ambiente político do clube, de acordo com o resultado esportivo. Porque a pessoa não percebe que ela avalia o trabalho dos outros baseada na emoção que ela teve do jogo de futebol. Sim. Então a pressão em cima dos departamentos racionais dentro do clube, de marketing, de finanças, de jurídico, de comunicação, mas especialmente marketing, que junta as duas coisas que o brasileiro mais entende, que é marketing e futebol, a pressão é descomunal, assim. As pessoas... se o teu time ganha 5 jogos seguidos, você tem paz. Se você tem uma derrota e um empate numa sequência de semana, você vai ter uma semana de trabalho muito pior, porque essa pressão chega em cima na hierarquia em forma de pressão do ambiente político na presidência. Isso desemboca de cima para baixo de uma maneira de... A pressão política vai da cadeia para baixo. E às vezes é muito difícil você ter os melhores líderes possíveis nessas posições tentando brecar essa pressão para ainda para baixo. Então chega no diretor, que chega nos gerentes e vai descendo. E é um exemplo extremo do que acontece em empresa. A gente sabe que o gestor precisa ser um bloqueador dessa demanda, dessa pressão para baixo. Porque o futebol ainda vaza pelo lado, né? Porque você vê pela rede social. Sim. As pessoas chegam no seu perfil pessoal. As pessoas chegam num nível de acesso muito grande. Mas é uma grande aula de como cultura... ela expõe ao extremo o cenário de uma cultura permeada por interesse público e permeada por gestões que não conseguem
filtrar essa pressão de cima para baixo. E como é importante você ser essa pessoa que consegue dar esse escudo e proteger o seu time. Se você tá numa posição de senioridade, a sua missão é subir e defender esse time. O problema é que quando a enxurrada é muito grande com interesse público, fica difícil. Isso é uma característica que acontece no Brasil, acontece quando eu converso com pares na Europa, acontece em qualquer lugar onde tem interesse público no esporte misturado com paixão, que é a realidade basicamente da Europa e América do Sul e o México, por exemplo. Os Estados Unidos é uma outra cultura esportiva. Sim. Mas o futebol acaba sendo uma exacerbação de como a cultura interfere no dia a dia. E aí, se a cultura janta estratégia no café da manhã, o futebol ela é um sujeito com muita fome, que está sempre disposto a jantar sua estratégia ao sabor dos resultados esportivos de curto prazo. Eu acho que você trouxe um ponto curioso, né? Eu tava conversando com meu marido ontem ou anteontem sobre isso. Exatamente sobre esse aspecto de... não sei se a gente tava falando do futebol, mas essa coisa do... Cara, você entra na rede social do outro pra azucrinar a vida do outro, assim. E tá tudo bem, você não precisa concordar com o outro, mas você também não precisa ir lá na vida do cara e fazer questão de atazanar a vida da pessoa e destruir o emocional da pessoa e achar que a pessoa vai ser melhor por causa disso. Não vai. Mas o que é interessante quando você pega a coisa pública e você fala de futebol, você pode falar de artista, você pode falar de político. Sim. Quando você tá numa arena pública, as pessoas se sentem no direito de ter uma parte da posse do seu corpo. Mas é muito louco isso, né? É muito louco e é uma doença social. Só que a diferença dos assuntos e onde o futebol, especificamente no Brasil, em outros países onde o futebol tem uma dimensão tribal na vida das pessoas, que ele é parte da identidade das pessoas. Ela chega num ponto que até as pessoas mais racionais derrapam, é que a dimensão humana se perde. E é uma das coisas que às vezes me faz repensar se eu continuo no futebol. Eu já me meti a ter canal e participar de debate público de futebol, de vez em quando eu participo ainda. Mas é uma coisa que você vê pessoas que se dizem progressistas, se dizem defender os grandes valores e as pessoas e nas suas empresas trabalham defendendo esses valores, fazendo ameaça de morte a jogador. Isso é uma loucura. Fazendo ameaça de morte a pessoas que trabalham. Eu sofri ameaça de morte trabalhando como uma pessoa do marketing do clube, a ponto de eu ter que ter suporte do poder público, assim, durante um breve período. E uma pessoa, 10 anos depois, me encontrou e contou rindo que ela foi uma das pessoas que me ameaçou. E aí, contou assim, sem a menor cerimônia. Ah, legal. Pô, lembra de que aconteceu? Eu falei, se eu tivesse te encontrado, eu ia ter te matado. Pô, nossa, que legal. Ainda bem e tal, pô, cresci, né? Pô, não fiz isso, mas, pô, ainda bem que eu não te contei na época, né? E, pô, você morava no Catete e tal, podia ter te encontrado, porque eu morava ali perto. Contou rindo. Foi interessante ouvir. Mas contou rindo. Aí você pensa, mano, você tá rindo e eu, passei um perrengue. E as pessoas têm justificativa pra isso. Sim. O futebol, ele exacerba, vou usar a mesma palavra de novo, ele extrapola, às vezes, o melhor e o pior que tem nas pessoas. A capacidade que você tem de, numa arquibancada de futebol, você que frequenta sua vida inteira, Sim. ter comunhão genuína com pessoas desconhecidas por conta de um valor comum é a coisa mais linda que tem no futebol, que me faz continuar. Sim. Mas o que me faz querer sair é porque inversamente proporcional existe a mesma facilidade para você desumanizar um jogador e seus familiares. As pessoas acham certo e justificam ameaçar um atleta que acabou de chegar no clube. Vou contar um caso aqui de um atleta, o Danilo Barcelos, quando chegou no Fluminense, que você vai revirar a sua cara aí. O Danilo Barcelos foi anunciado no Fluminense, era um jogador que era reserva no Botafogo, que era um Botafogo que estava muito mal, e ele veio pro Fluminense. Ele, na chegada no Fluminense, recebeu uma ameaça de morte. Bom, não tinha nem jogado. A minha opinião é que ele não tem culpa de ser ruim, né? O culpado é quem contratou. Mas é que tá. Você pode achar, mas esse é o lance. Você pode achar isso, mas você não precisa ir lá ameaçar o cara. Eu acho que é esse o ponto também, eu acho que pra mim isso extrapola qualquer... Porque você perde o senso de limite, assim, né? E aí você falou dessa coisa do positivo e do negativo, aí entra no efeito manada, né, cara? Beleza, eu me dou a permissão de fazer, porque tá todo mundo fazendo, vamos lá, né? E tá dando like. Quando eu falo publicamente, no Twitter, no Instagram e tal, dá like. Aí você cria a retroalimentação do viés de confirmação. Sim, exatamente. Se as pessoas concordam com o que eu tô falando e estão dando like, tá por certo. sinal eu estou certo. O que não é uma verdade, a gente sabe. É só porque você, na verdade... A gente falou de desconforto agora há pouco, isso conecta com o desconforto. A gente vive numa era onde a rede social, ela
privilegia opiniões agudas e que vão tocar na ferida desde que elas sejam confortáveis às aspirações das pessoas. A pessoa tá frustrada com o seu time de futebol, se você falar qualquer coisa agressiva contra o time, ou contra um diretor, ou contra um profissional da bola, naquele momento, você vai ser acolhido. Então você vai ter um acolhimento na raiva. Uhum. E isso é uma lógica por trás de muita coisa agressiva, e vamos dizer assim, sem nenhum pudor aqui, uma lógica fascista que existe dentro da lógica das redes hoje em dia. Independente se você tem corrente política ou não, porque eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço com os amigos mais próximos. Dias de crise no time de futebol mostram que existe aquela coisa do progressista na vida, fascista na bola. A pessoa justifica pra você que tá certo ameaçar jogador de morte, e tá certo cercar familiar, e falar pra uma criança que seu pai tem um filho de um ex-dirigente, que na escola viraram pra ele e falaram assim, seu pai é ladrão. Meu pai falou que seu pai está roubando as pessoas. Meu pai falou que seu pai é um desonrado. Imagina fazer com uma criança de 6 anos na escola. Porra, E as pessoas acham que fala assim, não, isso faz sentido, porque também, pô, presidente de clube pediu pra isso, pô. Tava lá no clube e, pô, tava exposto a isso. Também saiu com essa roupa, né? As pessoas não entendem a lógica. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. As pessoas acham que não é a mesma lógica. As pessoas não percebem que não é a mesma lógica. E tipo assim, uma coisa você faz... Que loucura. E quem de nós nunca fez? Eu fazia. Eu, antes de ter essa consciência, eu fazia. Eu não fazia ameaça de morte às pessoas, porque não é da minha natureza. Mas tirava as pessoas pra porcaria antes de conhecer essa lógica por dentro. E hoje eu apanho pra caramba quando eu dou minhas opiniões mais sensatas, porque ser sensato hoje é quase um ato revolucionário. E as pessoas me taxam de todo quanto é tipo de coisa. A gente tava falando sobre ser reacionário e tudo mais, e eu tava falando um pouco sobre isso, assim, com o Edu no WhatsApp, falando, cara, não, hoje em dia eu já... Meu lance de revolução já é outro, é um pouco mais desse lugar aí de é isso, cara, beleza. ponderar o caminho do meio é revolucionário no mundo de extremos. Exatamente. E o futebol, ele tem uma frase linda do... É atribuído a tantas pessoas, que eu não sei nem o que eu vou atribuir. Já ouvi que era o Arrigo Sacchi, já ouvi que era o Nelson Rodrigues, não sei. E o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas sem importância. O futebol acaba sendo uma extrapolação Sim. dessas doenças sociais que a gente vive. Porque muitas vezes as pessoas associam esses comportamentos doentios nas redes à questão política. E a gente não olha que o cara que concorda com a gente faz a mesma coisa. Sim. Porque a questão não é sobre política. Sim. A questão é sobre que lógica social, de engenharia social, que as ferramentas e as plataformas e o mundo que a gente vive hoje te induz. Exatamente. Tudo voltando àquela história toda entre escassez e cooperação. Sim. Tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno disso. E a gente precisa, no que nos cabe, começar a fazer as escolhas mais pela cooperação e menos pela escassez. E eu acho que é isso, né? Acho que a gente tá arrumando pro final. Só pra variar, a gente não cobriu todos os pontos, mas tá tudo bem. Mas pra gente seguir, vamos pedir primeiros livros que todo mundo Ainda bem que você deveria falou no ler. plural, cara. Eu vim aqui nervoso de qual que eu escolhi. Eu ia ficar com dor. De 1 a 115 tá valendo. Então vamos lá. Abre o pergaminho. Vocês têm alguma pergunta, algum assunto específico, alguma coisa específica ou é mais livre? Não, Livre. mais livre. A gente gosta mesmo de referências diferentes pra gente conseguir construir essa rede neural capaz de fazer Criatividade, correlações em lugares diferentes. né? Criatividade, né? Ao invés de você fazer um cursinho de criatividade, que tal você ler assuntos aleatórios? E é um baita exercício pra isso. E ao mesmo tempo você precisa filtrar todo o ruído que tem à sua volta e escolher o que é importante. Exato. Aí eu trago o meu Exatamente. primeiro livro. Boa. Usei o gancho do meu primeiro livro, que é um livro de um autor chamado Greg McKeown, um livro manjado, chamado Essencialismo. Uhum. Esse foi um dos melhores livros que eu vi na minha vida em termos de livros acessíveis. É um livro que você encontra em qualquer livraria, você encontra facilmente na Amazon. Eu dou de presente ele sempre que alguém comenta comigo e vira assunto. Eu já comprei esse livro umas 12 vezes por causa disso. Eu ouvi audiobook, depois comprei o livro, e sempre que rola alguma oportunidade eu dou pra alguém o livro e compro de novo, porque eu quero ter ele fisicamente na minha biblioteca. Então, o Essencialismo do Greg McKeown, que basicamente mais do que no clichê, ele te convida, te pega pela mão a pensar em, de fato, entender como você separa o que é essencial do que não é. Das suas tarefas, da sua forma de pensar, de tudo, assim. Então, o Essencialismo, pra mim, é o livro 1 que eu indico pra qualquer pessoa em qualquer situação. Eu tô lendo um livro agora que é um outro exercício completamente diferente de um neurocientista,
agindo como um autor de romance, de ficção. Que é o Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro famoso. Eu tô terminando de ler o livro agora. Eu vou errar a citação do nome do livro dele. É o Nada Mais Será Como Antes. É uma ficção sobre a distopia, uma distopia causada por um evento cataclísmico na Terra, em que um tio e uma sobrinha, ambos cientistas muito importantes em suas áreas, se reúnem para resolver um problema com uma solução para um cataclismo onde, basicamente, a Terra está ameaçada na sua subsistência digital, eletrônica, elétrica. E é uma jornada, assim, de um livro que, ao mesmo tempo, é denso, porque é cheio de referências, cheio de imagens, mas é uma história que faz muita gente pensar em tudo que a gente está falando. Ele fala, no fundo, sobre cooperação, sobre a importância da ciência e sobre como talvez as grandes batalhas humanas daqui para frente vão ser sempre entre cooperação e escassez. Eu vou ficar com esses 2 livros, mas eu vou ter que jogar mais um terceiro aqui. Fica à vontade. Para abrir a cabeça bem, que é o do Bernardo Kastrup, um brasileiro... Eu tenho um quarto que eu não posso deixar de falar. O Bernardo Kastrup é um brasileiro cientista e ex-cientista do CERN, né, do acelerador de partículas lá da Suíça, e que ele vai para o lado da ontologia da ciência das mentes e ele cria ele é um fundador de uma entidade chamada Fundação Essentia, e nessa fundação ele defende a questão do materialismo e do idealismo material, do materialismo idealista, que é basicamente um conceito sobre a realidade partindo de uma mente superior de onde se derivam as demais mentes, e que o mundo material é um produto de uma mentação, de uma derivação mental superior. E é uma filosofia muito provocativa, porque dentro dela ela une a física quântica com a mecânica, com a gravitação e a mecânica tradicional. Então ele se propõe na filosofia um jeito de juntar as 2 questões físicas mais importantes que tem. Comprando esse livro em 3, 2... Esse livro, por enquanto, você só importa ele, mas eu vou te mandar o link que chama Materialismo, Idealism on a Nutshell. Idealismo numa casca de nós. É um livro fácil de ler, rápido. E eu vou te mandar os links também. Os links das palestras do Bernardo e da Essentia Foundation são fundamentais. E o último que eu não posso deixar de citar, para mim, é o melhor livro de desenvolvimento humano escrito no Brasil, por uma profissional de altíssimo nível que eu conheço, é uma amiga, que virou uma best-seller. Então, eu conheci antes de ser best-seller por uma amiga em comum. É uma brasileira chamada Daphna Blaschkauer. É uma brasileira que foi a primeira diretora de vendas do Brasil da Apple no lançamento do iPhone, e depois virou diretora global, VP global da Nike. Ela também tem passagem importante na Microsoft, e ela se dedicou a criar um instituto hoje chamado Superjump, que é um instituto muito importante no mercado de treinamentos e palestras corporativas, e ela tem um livro que é a baliza do conhecimento dela, que chama Power Skills. Ela pegou o conceito de soft skills, colocou ainda mais densidade e profundidade, e criou esse conceito do Power Skills, que realmente te pega da mão daquela coisa mais vaga do soft skills e te leva de fato para a prática. É um livro que realmente te pega pela mão, assim como o Essencialismo. São 2 livros que eu li que parece que o autor está do seu lado conversando com você e te explicando como fazer. Então, o Power Skills da Daphna é um livro para mim que mudou minha visão até sobre o que é escrever um livro. Assim. É impressionante. A Daphna é uma pessoa que, se você tiver a oportunidade de conversar, ouvir palestras ou trocar uma ideia, é fantástica. Muito bom. Bom, e agora, quem não pode deixar de sentar nessa cadeira aí e bater um papo com a gente... Daphna Blaschkauer. Se você conseguir... Não, foi muito bom, porque ele tava falando isso. Eu falei, pô, mas ela pode ser uma convidada, né? Exatamente. A Daphna tá na batida brava, assim, que ela viaja o Brasil inteiro com palestras e treinamentos, mas a Daphna, se for um dia uma possibilidade de estar no Rio para conversar, tentem, porque a Daphna é espetacular. Espetacular. Mais alguém? Mais alguém? Pensa aqui. Alguém que precisa estar aqui. Tem... O Daniel Orlean, que eu falei agora há pouco. Sim. O Daniel Orlean é um... Porque é raro você ver alguém que vem do mercado de empreendedorismo, vai para o investimento, depois vira CEO e participa do esporte e depois volta com essa visão de desenvolvimento humano. Assim. Ele tem todos esses tipos de conhecimento circulando nas suas mãos. Ele tá no Rio de Janeiro. Então, o Daniel Orlean é um cara que acho que nessa cadeira aqui ia render pra caramba pra vocês. E abrir muito a cabeça também
para insights reais de quem trilhou todos esses caminhos em todo tipo de organização. Legal, muito bom. Então Bom, é isso, né? Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Muito obrigado, Alexandre. Foi uma honra. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.